Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Depois de 2 semanas longe, voltando com muita saudade, estamos aqui reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo de estudo foi uma iniciativa do Hamilton, que convidou o Renato para fazer a orientação dos trabalhos e a Alice para fazer a coordenação geral. E hoje nós vamos continuar a leitura dessa obra do Bert Hellinger, As Ordens do Amor. Estamos na página 41, a objeção. Lembrando que o objetivo desse grupo é se reunir para fazer a leitura das obras do Bert, fazer os comentários e partilhar experiências. Renato, te passo a palavra com muita saudade. Oi, Larissa, boa noite a todos. Bom, como ela já fez essa linda apresentação, nós podemos partir direto para a leitura. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite. Vamos lá. A objeção. Gertrude, essa ordem de precedência me deu o que pensar. E logo tive a sensação que não consigo mais reproduzir, de que o pai de meu filho poderia, naquela ocasião, ter se casado comigo. Isso mexeu comigo e gostei da ideia, mas logo abafei essa sensação. Hellinger, certa vez, uma pessoa faminta teve a oportunidade de sentar-se a uma mesa ricamente servida. Mas ela disse, isso não pode ser verdade, e continuou morrendo de fome. A decisão de não ter filhos. Sophie, eu me chamo Sophie e tenho 37 anos. Sou psicóloga e mantenho há 6 meses um consultório particular. Quanto à minha vida privada, sou casada há 10 anos. Hellinger, vocês têm filhos? Não, Sophie, não. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Essa questão é premente, porque chegamos a uma idade em que precisamos decidir isso. Hellinger, já está decidido. Sophie, já está decidido? Não vamos ter filhos ou o quê? Hellinger, isso mesmo. Sophie, como é que você chegou a essa conclusão? Hellinger, é fácil ver. Sophie, sim, já me questionei sobre isso por muito tempo. Hellinger, vocês decidiram assim. Agora, assuma a decisão e coloque um ponto final. Do contrário, ficarão encravados nesse ponto. O ser e o não ser. Hellinger, quero expor-lhes algumas ideias básicas sobre esse assunto. Quando alguém se decide por uma coisa, geralmente precisa abrir mão de outra. A coisa pela qual se decide é aquilo que se realiza. A coisa de que se abre mão comporta-se em relação ao que é e que se realiza como um não ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser e não é imaginário sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua, não é um nada, apenas um não ser. Quando desprezo o não ser que corresponde ao meu ser, então o não ser retira algo daquilo que é. Quando, por exemplo, uma mulher se decide pela carreira contra a família e os filhos, mas de maneira a desprezar e depreciar família, filhos e marido, então esse não ser retira algo do objeto de sua escolha, que assim fica diminuído. Inversamente, quando ela respeita como algo de grande esse não ser, do qual abriu mão em favor de sua carreira, esse não ser acrescenta algo ao objeto de sua escolha, que assim fica acrescido e maior. Você consegue compreender isso? Sophie, sim. Hellinger, agora você pode aplicá-lo à sua situação, se quiser. Sobre esse assunto, veja também a história O Não Ser na página 300. Consequências para o relacionamento. Sophie,
Creio que não me decidi pela carreira, e sim pela relação, pois obviamente imagino que ela se desfaz quando existe um filho. Quando você disse que já tínhamos nos decidido contra ter filho, ficou claro para mim que fui eu que tomei a decisão. Mas acho que não tenho direito de privar meu marido de um filho. Helen, se ele quer um filho, mas você não quer, isso significa que a relação terminou. Você precisa levar isso em conta, como consequência de sua decisão. Caso contrário, estará se iludindo. Se seu marido, apesar de tudo, decide permanecer com você, você precisa honrar isso expressamente. Em pé de guerra. Ida, eu me chamo Ida e estou aqui com meu marido. Temos muito trabalho no nosso negócio, onde ocupo um cargo de responsabilidade. Sou ainda mãe e dona de casa. E também gostaria de trabalhar como psicóloga, profissão em que formei. Mas parece que ainda não chegou o momento. Tenho ainda um assunto importante. Na última vez que estive com você, notei que estava em pé de guerra com você. Hellinger, você sempre esteve um pouco assim. Ida, um pouquinho. Mas atualmente sinto falta de alguma coisa. De certa forma, eu tinha colocado você dentro de mim. Sempre que me defrontava com um problema urgente, dizia a mim mesma, vou escrever a Albert. Começava a redigir a carta, corrigia aqui e ali, e num dado momento, fosse de dia ou de noite, encontrava a solução sem precisar importuná-lo. Mas, de uns 2 anos para cá, isso já não acontece. Hellinger, existe aí algo não resolvido. Você está querendo algo de mim e chama isso de estar em pé de guerra. Ida, eu gostaria de recuperar aquilo, pois era bom para mim. Hellinger, quando algo já não funciona, é preciso trocá-lo por uma coisa melhor. Ida, você não vou encontrar. Hellinger, podemos procurar juntos para ver se encontramos algo melhor ou alguém melhor. Aqui manda para olhar na página 247. Ida, em termos pessoais, sinto muito que... Hellinger, eu lhe fiz uma oferta. Você aceita? Sim. Outra coisa. Ontem peguei a tesoura e podei minha franja. Hellinger, mas não bastante curta. Risadas. Já tinha sido observado anteriormente que as mulheres que deixam cair os cabelos sobre os olhos estão confusas. E tanto mais quanto mais longa for a franja. Hellinger, alguma coisa a mais? Ida, sim. Apesar de toda a algazarra em torno, sinto-me bem. Mau desempenho escolar dos filhos. Wolfgang, eu me chamo Wolfgang, trabalho na universidade e também me dedico à psicoterapia em âmbito limitado. Não estava ciente de que haveria aqui tanta oportunidade de trabalhar com assuntos pessoais. Sou casado e tenho 2 filhos. O que me incomoda há muito tempo é que sou atingido de um modo incrivelmente profundo quando meus filhos têm mau desempenho na escola. No momento, isso está acontecendo com meu filho. Hellinger, o que sucedeu com você quando era criança? Tirava boas notas na escola? Wolfgang, fui um excelente aluno na escola primária, mas quando passei para o ginásio, tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Hellinger, quando seus filhos trouxerem más notas, você precisa dizer isto a ele. Comigo aconteceu a mesma coisa. Tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Wolfgang, preciso refletir a respeito. Hellinger, você precisa dizer isso a eles. Não precisa refletir, mas simplesmente usar essas palavras para o grupo. Será que ele vai dizer isso a eles? Não vai dizer. Está evitando a solução. Para o Wolfgang, certa vez uma mulher me contou
que estava muito preocupada com a filha. Ela se apaixonara por um certo Michael Jackson, fizeram um altar para ele e ali rezava todas as manhãs. Se Michael Jackson tivesse tosse, ela tossia também. A mãe me perguntou, o que devo fazer? Respondi, diga-lhe, eu também era assim. Você conhece o dilema do bom comprimido? Você o engole e ele faz efeito. Mas se você o esfarela, já não consegue engoli-lo tão bem. Luto transferido. Robert. Chamo-me Robert e trabalho como consultor de empresas. Tenho 3 filhos adultos e vivo com o mais novo deles. Hellinger é divorciado? Robert, separado. Hellinger, há quanto tempo? Robert começa a soluçar. Hellinger, mantém os olhos abertos. Essa emoção o enfraquece e não ajuda em nada. Olhe para mim. Está me vendo realmente? Está vendo a cor dos meus olhos? Para o grupo. É preciso tentar desviar a atenção dele para que saia dessa emoção. Para Robert. Há quanto tempo está separado? Robert, há 6 meses. Quem foi embora? Hellinger pergunta. Robert, ela. Hellinger, e o que aconteceu? Robert, ela não quis continuar. Hellinger, repare na emoção que você tem agora. Qual a idade dela? Robert, acho que é bem antiga. Hellinger, qual a idade da criança que tem essa emoção? Para o grupo. Vocês podem observar isso quando olham para ele. Para Robert, que idade tem essa criança aproximadamente? Robert, 3 anos. Exatamente. O que houve aos 3 anos? Robert, minha irmã mais nova morreu. Hellinger, sua irmã. É ela. Para o grupo. Aqui existe a transferência para o presente de uma situação e de uma emoção antigas. Essas emoções não devem ser trabalhadas no presente. Devem ficar no seu contexto original e ser trabalhada nele. Para Robert. Vamos montar agora sua família atual. Robert. Não, agora não. Ele soluça. Hellinger. É a última chance que ele deu. Hellinger configura sua família atual. Marido, mulher, primeira filha, segunda filha e segundo filho. Algum de vocês foi casado ou noivo anteriormente? Robert, não. Hellinger, como está o marido? O marido. Sinto-me perdido, apesar de estar alinhado aqui. Hellinger, como está a mulher? Mulher, sinto-me virada para o lado errado. Estou olhando para meu filho mais velho e gostaria de me virar. Hellinger, e como você se sente? A mulher, nada bem. Hellinger, como está a filha? A primeira filha. Estou bem posicionada, mas realmente só vejo meu pai. Hellinger, como está o filho mais velho? O segundo filho. Estou bem na medida em que vejo a todos, mas sinto certa falta de contato. Hellinger, como está o filho mais novo? O terceiro filho. Aqui estou num confronto muito forte com meu irmão mais velho e não me sinto bem em absoluto. Por outro lado, é gostoso para mim estar encaixado assim entre meus pais, aparentemente. Marido, gostaria de acrescentar que não estou percebendo minha mulher, mas somente minha filha. A sensação de estar perdido veio provavelmente de baixo. Sinto-me próximo do filho mais novo. Hellinger para Robert. O que aconteceu com a sua irmã mais nova? Robert, morreu quando eu tinha 3 anos. Hellinger, morreu de quê? Robert, de pneumonia. Hellinger, coloque-a também agora. Hellinger para o grupo. Vê-se que a filha está identificada com a irmã mais nova. Ela representa para o pai sua falecida irmã. O que mudou para o marido? Marido, sentiu um calafrio por todo o corpo. Hellinger, como está a filha agora? Melhor ou pior? A primeira filha, mais nervosa.
Hellinger, e como se sente agora a mulher? A mulher, uma coisa está clara para mim. Tenho a sensação de que deveria agora entrar nisso. Com isso, me sinto diferente e, na verdade, melhor. Hellinger para o grupo. A irmã é aqui a pessoa mais importante. Um sistema sofre perturbação quando falta alguém importante, sejam quais forem os motivos. Muitas vezes, trata-se de um irmão precocemente falecido do pai ou da mãe. Logo que essa pessoa se reintegra, o sistema recebe uma nova energia. Só então algo pode mudar. Hellinger, como está a irmã falecida? A irmã falecida do marido. Não sei bem o que dizer. Hellinger coloca a irmã falecida ao lado do seu irmão. Hellinger, e agora, como se sente a mulher? A mulher, é incrível, mas agora posso me virar para o meu marido. Hellinger muda as posições. Hellinger, como é isso para o marido? Marido, foi muito bom quando a minha irmã veio para cá. Também foi bom quando chegou minha mulher. Mas tenho a sensação de que deveriam trocar de lugar. Hellinger, é bem possível. Marido, assim está bem. Mulher, agora está diferente e melhor. Hellinger, como está a irmã falecida? A irmã falecida do marido disse, bem. Hellinger, como estão os filhos em frente a eles? Todos dizem, bem. Hellinger para a mulher, o que você sente quando os filhos ficam assim na sua frente? Mulher, sinto-me bem. Hellinger para Robert, agora coloque-se você ali. Robert, quando se coloca na figura, não estou entendendo isto. Hellinger, você não precisa entender, só precisa colocar-se aí. Robert sacode a cabeça. Hellinger para o grupo. Estão vendo como a solução é difícil? Como ele resiste a ela? Paciência. Está bem. Foi isso aí. Compensação através da renúncia. Hellinger. A questão é a seguinte. O que ele pode fazer para que sua irmã recupere seu lugar? E o que deve ser observado? Primeiro ponto. Pelo fato de estar vivo, ele se sente culpado diante da irmãzinha que está morta. Ele ficou em vantagem, ela em desvantagem. Essa é a ideia que ele faz. Quando acontece um caso assim, a pessoa que levou vantagem não toma o que poderia ter no intuito de compensar. Assim, Robert não toma sua vida e também não toma sua mulher, porque quer chegar ao equilíbrio com sua irmãzinha. Essa é uma reação cega, que atua como uma compulsão irresistível. Por detrás dela, atua também a crença mágica de que sua irmã ficará melhor se ele estiver mal e viverá se ele morrer. Compensação através da ordem do amor. Vamos fazer uma pausa, Rosa. Ok. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma observação. Acho que não, mas é que... Tem a Mel, levantou a mão. Deixa eu ver aqui se mais alguém levantou a mão. Só a Mel. Mel, vou ativar seu microfone. Você consegue falar agora? Sim. Tá, estou sendo ouvida? Oi, Mel, estou te ouvindo. Legal. Boa noite, pessoal. Renato, na verdade, assim, eu queria saber um pouco mais sobre o luto transferido, porque nas constelações que eu tenho participado como representante, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. E me chamou a atenção, às vezes eu tenho dificuldade de, pelo livro, captar alguma coisa do contexto. Então, acho que é uma pergunta até meio bem básica, assim, que eu sei, acho que eu sei o indício da resposta, mas eu queria um pouco mais de informação.
como o constelador consegue, eu não sei se a palavra é perceber, notar ou sentir que ali tem um luto transferido. Eu sei que tá conectado, tá presente dentro do campo, mas eu não sei, eu estou precisando de um pouquinho mais de informação. Se você pudesse esclarecer, falar alguma coisa a respeito, eu agradeço. Bom, isso não é algo sobre o que foi lido aqui, é uma outra pergunta, né? No caso do luto transferido, a gente vê que a pessoa ela está vivendo um luto, se percebe esse luto pela aparência, pela reação e também através da conexão com a pessoa. Só que quando você vai checar essa realidade na vida da pessoa, não existe isso. Ou seja, ela está vivendo isso no lugar de alguém. Então, na prática, o que ela vive e o que ela sente, essa atitude de luto, isso não é algo que é dela. Ela não necessariamente perdeu alguém. Aquele sentimento que ela vivencia não está relacionado a algo que ela viveu. E sim, ela está vivendo isso no lugar de outra pessoa. Então, isso normalmente aparece dessa forma. Quando a pessoa está vivendo algo, só que aquilo não tem sentido na vida dela. Né? Então, o luto transferido é um tipo de sentimento adotado, onde a gente vive algo no lugar de alguém que, por algum motivo, não viveu isso. Então, o luto transferido é um tipo de sentimento adotado, onde você vê que aquilo não tem sentido na vida da pessoa, mas é de fato daquele jeito que ela se sente. Não sei, ficou claro para você? Clareou muito, muito. Gratidão, Renato. Imagina. Mais alguém, Larissa? A Cláudia tem uma pergunta, Renato. Sim, Cláudia. Está me ouvindo? Oi, Cláudia, estou te ouvindo. Oi. Então, eu não entendi muito bem na hora dessa constelação específica. Primeiro, na figura 4 da página 48, está a mulher e o marido e a irmã do marido. Aí, depois, foi demonstrado que a melhor posição seja inversa, né? Primeiro a irmã, depois o marido e depois a mulher. Eu não compreendi esse movimento. Tá. Bom, o que se mostra aqui é que fica melhor dessa forma. Por que fica melhor dessa forma? Normalmente fica melhor dessa forma porque, ao invés de colocarmos a irmã morta no primeiro lugar, ela é colocada no último lugar. E isso traz alívio para todos. Quando a irmã morta é colocada em primeiro lugar, ela se torna a coisa mais importante dentro daquela dinâmica. Quando ela é invertida e ela é colocada no último lugar, isso traz alívio, porque a mulher, que no caso que não está tão enredada quanto o marido está, ela acaba assumindo uma posição de primeiro lugar dentro dessa dinâmica. Então, isso traz alívio, isso foi experimentado ali e traz alívio ao todo o sistema. Caso contrário, a irmã morta fica colocada em primeiro lugar. E isso é um desconforto. Embora a irmã morta tenha que ficar do lado do marido, que ela é irmã do marido, é preferível ou traz alívio para o sistema
quando ela não ocupa o primeiro lugar, e sim que quando ela ocupa um lugar ao lado do marido e a mulher sim ocupa o primeiro lugar. Isso acontece, esse primeiro lugar normalmente é do homem e normalmente esse segundo lugar geralmente é da mulher. Mas quando esse homem ele está muito enredado a algo, muitas vezes o que traz alívio para o sistema é que a mulher ocupe esse primeiro lugar e não o homem. Então, basicamente, isso está se refletindo aqui nessa mudança que foi feita, onde trouxe alívio para todos. Porque justamente me deu essa... porque aqui, de fato, a mulher na figura 5, que é a figura ideal, eu fiquei com receio assim, né? Mas a mulher aqui, o homem, seu marido, né, está à sua esquerda, que seria, na verdade, a princípio, o lugar dos filhos, né? Sim. Da mulher. Mas neste caso específico, essa posição que está na figura 5, a princípio, em regra, digamos assim, não seria bom, mas tão somente para este caso específico, que o marido está enredado com a morte da irmã, é que essa posição vale, embora não seja a ideal, é isso? Exatamente, exatamente. Embora essa não seja a posição ideal, mas dentro dessa dinâmica onde ele perdeu uma irmã muito cedo, essa é a posição que traz alívio a todos. Mas, assim, algum momento ele tem que se desenredar dessa irmã, né? Bom, aí... Oi? Em algum momento ele tem que se desenredar disso, porque senão a relação dele com a mulher vai ficar prejudicada, né? Não necessariamente, desde que a mulher olhe para isso com respeito e desde que os filhos olhem para isso com respeito, está tudo certo assim. Tá tudo certo assim. A questão não é desenredar, a questão é respeitar que ele tem isso no destino dele, que ele tem uma perda de uma irmã muito cedo e que isso influencia. Então, quando nós olhamos para isso com respeito, a tendência é que ele se torne mais presente, não só para a mulher, como para os filhos. Quando isso não é consciente, não está presente, isso o distancia e impede que essas relações fluam. Então, a solução aí, onde todos ficam bem, é quando a irmã é reconhecida, quando se dá a ela um lugar, e especialmente quando encontra-se o lugar certo para ela estar dentro de todo esse contexto. E aí todos podem ficar aliviados. A falta da presença da irmã acabava sendo ocupada por uma filha, e isso acabava gerando conflitos dentro dessa situação. No momento em que a pessoa que faltava se torna presente dentro do campo e ela encontra o lugar certo para ela dentro desse campo, imediatamente todos ficam aliviados. Então aí o homem pode ver a esposa pode ver o marido e ambos podem ter a presença dessa irmã que estava de alguma forma excluída. E com isso, a filha deixa de ocupar esse lugar que ocupava na vida do pai e ela pode se juntar aos irmãos e assim todos ficam aliviados. Tá, entendi. Obrigada, Renata. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, Renata. A Marisa mandou uma pergunta aqui para mim no chat. Ela disse que gostaria de saber um pouco mais sobre o não ser. Aqui, não ser, página 42. Nossa, como explicar melhor do que o Bert já explicou?
Vamos ver se eu acho. Vamos ver se eu acho uma outra forma de falar sobre isso. Quando estamos diante de uma decisão, ao tomarmos uma decisão, nós priorizamos algo e, com isso, em detrimento disso, outra coisa é deixada para trás. Se eu deixo essa coisa para trás, isso que é deixado para trás é o não ser, né? Quando nós deixamos algo para trás e não olhamos para isso com respeito, isso tira a força da opção que eu fiz, ou da decisão que eu tomei. Quando, por exemplo, eu deixo esse algo para trás, mas eu vejo o tamanho e a importância que isso tem, ou que isso representa, né? E eu olho para isso como algo grande e não desprezo isso, então isso agora traz força para a decisão que eu tomei. É disso basicamente que ele está falando. Ou seja, nas nossas tomadas de decisões, sempre atua um não ser. E esse não ser, que é aquilo que eu deixo para trás, ou é aquilo que eu deixo de priorizar, a forma como eu me relacionar com isso vai subtrair força da decisão que eu tomei ou vai trazer força para a decisão que eu tomei. Então, é a atitude com que eu me relaciono com aquilo que eu abro mão que vai me trazer força ou tirar força desse novo caminho e dessa nova decisão. Então, por exemplo, se eu pertenço a uma religião e eu tenho que tomar uma decisão no momento da minha vida que às vezes é me despedir dessa religião. Se eu me despeço dessa religião com um certo desprezo ou com um certo descaso e eu sigo para uma nova religião, isso vai tirar força dessa minha entrega nessa nova religião. Porém, se ao me despedir de uma religião, né, ao ter que tomar uma decisão, eu me despeço dessa religião, mas eu faço isso levando comigo tudo aquilo que essa religião trouxe e acrescentou na minha vida e a importância que isso teve, ou seja, se eu olho para as coisas boas e para a grandeza que aquilo trouxe na minha vida, isso vai me trazer força nessa minha nova entrega para uma nova religião. Certo? E isso podemos dar muitos exemplos. Num relacionamento. Quando você está num relacionamento e termina, e tem que tomar uma decisão, e termina esse relacionamento. Se você olha para esse relacionamento e reconhece e respeita a grandeza de tudo que isso representou na sua vida, isso traz força para essa nova relação. Agora, se você termina um relacionamento e você só tem críticas a isso e não reconhece as coisas boas que isso tudo trouxe, né? Então isso enfraquece essa nova relação. Então o não ser aqui é aquilo que a gente deixa para trás e a força que isso tem para atuar em todos nós, sendo uma força positiva, se eu olho para isso com uma grandeza, ou isso atua como uma forma negativa, se eu desprezo ou desconsidero tudo aquilo que eu estou deixando em função da minha nova decisão. Não sei se isso consegue clarear um pouco mais essa diferença do não ser, de como esse não ser atua. Acredito que sim, Renato. Se ela fizer algum comentário aqui, eu posso ler depois. Sim, clareou muito. Ok. Mais alguma pergunta? Não estou vendo mais ninguém com a mão levantada, nem nenhuma pergunta no chat, Renato. Ok, então, Rosa, vamos continuar, por favor. Compensação através da ordem do amor. Hellinger. Existe, contudo, uma situação no nível superior,
Essa compulsão cega de compensar pode ser superada por uma ordem mais elevada, que é uma ordem do amor. Não podemos superá-la somente pelo amor, já que o impulso de compensar é também uma forma de amor, mas apenas no nível superior, por uma ordem mais elevada do amor. Dentro dessa ordem, reconhecemos nosso próprio destino e o destino da pessoa amada como independentes entre si, e humildemente nos submetemos a ambos. Qual seria, então, para Robert, o ato liberador? Ele precisa reconhecer seriamente que se sente culpado e então dizer à sua irmã uma frase liberadora. A frase que traz a solução seria essa. Como se chama sua irmã? O Robert falou, eu vou falar Adelaide aqui, viu? Que eu não sei falar esse nome. Então, Hellinger disse, querida Adelaide, repita o que digo. Diga, querida Adelaide. Diga, Robert soluça. O que você está fazendo é mal para sua irmã, para o grupo. Quando ele procede assim, a morte é duplamente má para sua irmã. Ele está agindo como se não somente ela tivesse morrido, mas também como ele precisasse morrer por causa disso. Com seu luto, torna ainda pior o destino dela, pois, do mesmo modo como ele ama sua irmã, ela também o ama. Contudo, vou dizer a frase, embora ele não queira servir-se dela. A frase seria, querida Adelaide, você está morta. Eu vivo ainda algum tempo e depois também morrerei. Essa é a frase que traz solução. Nela existe compensação, mas também liberdade. E existe humildade. A presunção acaba. Ele é solidário com os mortos e vive. Como segundo ponto, propõe um exercício que será proveitoso, tanto para ele quanto para sua irmã. Durante um ano, ele lhe mostra o mundo, imagina que a toma pela mão e lhe mostra as coisas mais belas do mundo. Pode mostrar-lhe, por exemplo, sua mulher e seus filhos. Seria uma possibilidade. Assim, ele resgata alguma coisa para ela. Para Robert, quando você tiver de fazer algo difícil, faça-o como ela a seu lado. Faça-o com ela a seu lado. Tome do destino dela a força para fazer algo que você, de outro modo, não faria. E para superar situações difíceis. Então, a morte precoce de sua irmã exercerá um bom efeito sobre o presente, embora ela não exista mais. Ela continuará a viver por seu intermédio naquilo de bom que você fizer. Isso reconcilia e pode ser também uma compensação. Compensação por meio do reconhecimento. Ida, durante todo o tempo em que venho trabalhando comigo, tenho me esquecido de prestar reconhecimento a uma pessoa. É a minha irmã. Hellinger, o que há com ela? Ida, é a mais velha. Ela me bloqueou o caminho para minha mãe. E durante todo esse tempo só tenho visto o lado negativo. Naturalmente, também houve aí aspectos negativos, mas ela me deu muita coisa e muito lhe devo. Hellinger, algo assim a gente pode dizer até mesmo em público. Ida, sempre tive vontade de lhe fazer algo de bom, mas não funcionou. Hellinger, também não é assim que funciona. A única coisa que se pode e deve fazer numa situação dessas é reconhecer a outra pessoa. Isso consiste, inicialmente, num processo interior. Então, também pode ser expresso, por exemplo, com as seguintes palavras. Eu sei o que você me deu, eu o respeito e isso me acompanha. É o melhor que se pode fazer. É bem mais válido do que a tentativa de pagar dando algo em troca.
Constelação de Clara. Tomar, mesmo quando muitos tiveram de abrir mão. Clara. Chamo-me Clara. Sou assistente social e estudo psicologia. O que eu gostaria de fazer? Gostaria de resolver algo que se relaciona com a minha família. Hellinger. E o que é? Clara. A situação com minhas irmãs. Tenho 2 meias-irmãs mais velhas. A primeira, Bárbara, é filha da minha mãe. A segunda, Francisca, é filha do meu pai, mas não a conheço. Hellinger, de onde vem essa filha? De que mulher? Clara, meu pai ainda estava casado quando a conheceu, e pouco tempo depois conheceu minha mãe. Isso significa que ele não manteve um longo relacionamento com a mãe de Francisca. Hellinger, ele já tinha sido casado antes? Clara, sim. Hellinger, e o que aconteceu com essa primeira mulher? Por que seu pai a deixou? Clara, a guerra os separou. Meu pai me disse que eles se distanciaram. Hellinger, tiveram filhos deste casamento? Clara, não. Hellinger, e aí, ele conheceu sua segunda mulher? Clara, sim. Hellinger, e com ela teve a filha? Clara, sim. Hellinger, por que não se casou com ela? Clara, creio que foi porque conheceu minha mãe logo depois. Hellinger, ela também já era casada? Clara, não. Hellinger, mas tinha uma filha? Clara, sim. Hellinger, o que aconteceu com o pai dessa criança? Clara, minha mãe me disse que inicialmente ele não quis se casar com ela e finalmente foi ela que não quis se casar com ele. Hellinger para o grupo. Vocês precisam refletir agora no que significa, em termos de sistema, o que ela acabou de contar. Ela recebeu a vida à custa de muitos que lhe cederam lugar. De quantos? Da primeira mulher de seu pai, da primeira filha dele, sua mãe, do primeiro namorado de sua mãe e da filha que tiveram. Quantos são? 5. Numa tal situação, para honrar a todos, a criança tenta equilibrar o balança de ganhos e perdas, perdendo ela própria. O caso é meio complicado. Provavelmente, nada se pode fazer. O impacto é forte demais. Dificilmente alguém consegue, apesar de tudo isso, tomar a vida em plenitude, quando a recebeu à custa de tanta gente. Hellinger para Clara. Você já fez alguma tentativa de suicídio? Clara, não. Hellinger, não pensou nisso? Clara, não. Hellinger, graças a Deus. Clara sofreu um grave acidente de trânsito e desde então tem dificuldade para andar. Aí ele colocou os parceiros e filha na família de origem de Clara. Hellinger para Clara. Vamos montar agora a sua família de origem. Quem pertence a ela? Clara, meu pai, minha mãe, eu, a primeira mulher do meu pai, sua segunda mulher com quem ele teve uma filha que não conheço, mas não se casou. A seguir, com quem minha mãe teve uma filha antes do casamento e essa filha. Hellinger, qual é a ordem cronológica das irmãs? Clara, primeiro vem a primeira filha de minha mãe, em seguida a primeira filha de meu pai e finalmente eu, que sou a mais nova. Quando nasceu a primeira filha de meu pai, ele ainda estava casado com a primeira mulher? Hellinger, por que sua mãe não se casou com o pai de sua segunda filha? Clara, ele já estava noivo quando a conheceu. E logo que nasceu a criança, voltou para a então República Democrática Alemã. Hellinger, ele se casou lá? Clara, creio que sim. Hellinger, teve outros filhos? Clara, creio que sim. Hellinger, então a sua irmã mais velha ainda deve ter irmãos que não conhece. É importante que ela procure o próprio pai e também a mãe deveria tomar a iniciativa por ela. Clara, isso ela não faz.
Hellinger, vou lhe contar uma pequena história a respeito. Eles estão aqui. Num de meus cursos, havia um jovem que nunca tinha visto o pai. Fez em Paris e engravidou dele. Imediatamente, a família do rapaz casou com outra mulher, porque na França, um homem casado não era obrigado a pagar pensão alimentícia. Então, ele destruiu todas as pontes atrás de si, de modo que a mulher não soube mais do seu paradeiro. Não sabia o seu endereço, nem tinha nenhuma indicação sobre ele. Quando o filho completou 20 anos, a mãe o colocou em seu carro e viajou com ele para a França. Tinha feito intimamente uma aliança com o avô do rapaz, pai do pai dele, confiando na orientação dele. Um dia, quando atravessavam uma aldeia, viram numa tabuleta o nome de família do homem. Entraram e perguntaram a uma mulher se conhecia um certo fulano de tal. Ela exclamou, um momento. Pegou o telefone, chamou alguém e exclamou, eles estão aqui. Hellinger para Clara. Está bem. Agora coloque sua família. Participante para Clara. O que aconteceu com a primeira mulher do seu pai? Tem família? Vive ainda? Hellinger. Isso não é importante aqui. Nada de informações em excesso para não perturbar a clareza das sensações. Hellinger para Clara. Quando ela coloca sua representante entre o pai e a mãe. Seus pais se divorciaram? Clara, não. Aí tem os gráficos, né? Uhum. Aí eu posso seguir, Por né? favor. Aí o Hellinger falou, como é isso para a segunda filha? E a segunda filha disse que estava melhor. Aí o Hellinger mandou trocar de lugar com sua mãe. Como se sente a segunda mulher do pai? A segunda mulher. Está bem assim, mãe. Para mim também. Hellinger para a representante de Clara. Como se sente a filha mais nova? A terceira filha. Antes, estava meio estranho ao lado do meu pai. Afastei dela e me virei para meu pai, e não a olhei de modo nenhum. E, quando minha irmã ainda estava diante de mim, pensei, isso me serve de proteção, pois ninguém percebe o que pretendo com meu pai. Ainda sinto alguma tensão em relação a minha mãe. Mas de resto, a primeira filha. Quando estava atrás de minha mãe, sentia-me muito poderosa. Tinha influência sobre elas e sobre minhas irmãs. Mas também me sentia estranha, não pertencente à família. Agora, sinto-me integrada com menos poder e força. Hellinger, como se sente o pai da filha mais velha? Porque o primeiro homem da mãe responde. Há pouco, quando estava atrás de minha ex-mulher, senti-me muito aquecido do lado direito e constantemente atraído na direção dela. Quando você me colocou aqui, isso se equilibrou, mas está faltando algo do meu lado esquerdo. Hellinger, naturalmente teria que ser incluída sua família atual. Como se sente a primeira mulher do pai? A primeira mulher do pai. Estou me sentindo pregada no chão, me pergunto sempre, o que significa isso? Não estou entendendo. Hellinger, o vínculo do homem com a segunda mulher e com a filha dela tem precedência sobre o vínculo anterior. Ele substitui o primeiro. Primeira filha. Há pouco, quando estava atrás de minha mãe, senti-me poderosa, mas também irritada. Não sei por quê. Agora, me sinto forte como antes, mas há também uma irritação que tem a ver com o grande número de mulheres. Sinto-me a mais forte de todas, mas fico irritada com a presença de tantas mulheres. Hellinger, quero ainda experimentar outra coisa. Coloque também a noiva do seu pai.
Hellinger, como se sente a noiva, a ex-noiva? Do lado esquerdo do homem, eu sentia vertigem. Do lado direito, perdi o fôlego. Aqui, bem atrás, estou melhor. Hellinger para a filha mais velha. Você sente alguma relação com essa mulher? A primeira filha. No momento, sinto vontade de sair fora e ir para trás. Hellinger, coloque-se ao lado da ex-noiva. Que tal assim? Primeira filha, é melhor. Hellinger, você está identificada com ela. Primeira filha, sinto-me simplesmente melhor aqui. Hellinger, isso é o efeito da identificação. Você tem os sentimentos dela. Ela foi enganada pelo relacionamento do seu pai com a sua mãe. Agora, neste grupo, você está sentindo a irritação dela. Esses sentimentos são dela, são estranhos a você. Para Clara, você pode compreender isso? Clara, sim. Hellinger, para a filha mais velha. Agora volte ao seu lugar. Já verificamos que você está identificada com ela. Para a representante de Clara, como você se sente? A terceira filha. Acabo de sentir minhas costas. Primeiro na parte de cima. Depois como se eu fosse dobrar o corpo para trás. Isso tem a ver com a saída da minha irmã mais velha. Desde que ela voltou para cá, isso diminuiu de intensidade. Hellinger pede, troque de lugar com sua mãe. Terceira filha. Agora me sinto melhor. Para mim, é como se houvesse aqui uma balança em equilíbrio, cujo eixo passa pela filha à minha esquerda. Quando ela ficou do outro lado da mãe, o eixo passava por mim. Meu corpo também oscilou para a direita e para a esquerda. Hellinger, como é isso para a mãe? A mãe, estou achando totalmente estranho. Nada disso me interessa. Não sinto nada. Porém, aqui estou melhor, ao lado da minha filha mais velha. A primeira filha. Sinto-me responsável por minha mãe, mas não quero isso. Hellinger, a mãe pertence mais ao sistema do seu primeiro homem. Na condição de terceira mulher, ela não ousa tomar o segundo. Para a filha mais velha, coloque-se ao lado de sua irmã mais velha. Primeira filha. Aqui fico sem ar. Sinto-me incrivelmente bem aqui, mas não consigo respirar. Hellinger para Clara. Coloque-se agora você mesma em seu lugar. Clara, quando fica em seu lugar. Sinto uma forte ligação com minha irmã mais velha. Hellinger, exato, porque vocês não podem confiar plenamente em seus pais. Clara começa a chorar fortemente. Hellinger, agora vou fazer um exercício com você. Dirija-se à primeira mulher do seu pai e incline-se diante dela. Faça uma inclinação leve, mas respeitosa. Depois de algum tempo. Agora, dirija-se à segunda mulher dele e faça também diante dela uma leve reverência. Depois de algum tempo, agora, dirija-se à sua segunda irmã e abrace-a. Clara abraça demoradamente, soluçando muito. Hellinger, agora dirija-se à ex-noiva do pai de sua primeira irmã e incline-se diante dela. Outra vez, depois de algum tempo. E agora, ao pai de sua primeira irmã, incline-se também diante dele, depois que ela se inclinou. Agora, volte ao seu lugar e olhe ao seu redor. Olhe para todos eles. Seu pai a enlaça com o braço. Hellinger, agora vá até sua mãe. Clara abraça e soluça longamente. Hellinger, agora volte ao seu lugar e olhe em torno. Olhe para todos ainda uma vez. Depois de algum tempo, está bem assim? Clara acena que sim. O reconhecimento da culpa pessoal como fonte de força. Hartmut. Em conexão com a constelação de Robert e o luto dele pela irmã que morreu cedo, preocupa-me o problema de assumir culpa. Ocorreu-me então que, durante toda a minha vida, venho me programando para expiar culpa
e para isso encontrei também uma superestrutura cristã. Hellinger. Quem tem a superestrutura cristã sente necessidade de expiar culpa ou pensa que precisa fazê-lo. E o que é ainda pior, julga-se capaz disso. Quando alguém tem uma culpa pessoal, ela é uma fonte de força, desde que seja reconhecido. No momento em que alguém reconhece a própria culpa, deixa de sentir-se culpado. Esse sentimento se infiltra quando a culpa é reprimida ou não é reconhecida. Quem reconhece a própria culpa se fortalece, pois ela se manifesta como força. Quem nega sua culpa e se esquiva de suas consequências tem sentimento de culpa e é fraco. A culpa que alguém possui capacita-o a fazer coisas boas. Ele não teria tido força para fazê-las se antes não tivesse reconhecido essa culpa. Entretanto, quando alguém assume a culpa e suas consequências em lugar de outro, isso o enfraquece, pois com ela não é capaz de fazer algo de bom. Pelo contrário, faz algo de mal. Além disso, enfraquece o outro, pois assumindo a culpa em seu lugar, tira dele a força para fazer com ela algo de bom. Assim, sobre qualquer perspectiva, assumir a culpa em lugar do outro produz um efeito mau. Portanto, você deveria dizer à sua mãe: seja qual for a culpa que tenha havido entre vocês, eu os respeito como pais. Tomo o que vocês me deram e agora os deixo em paz. Então, você deixa com seus pais a culpa deles e suas consequências. Nesse exato momento, isso repercute sobre eles, mesmo que você não o diga exteriormente. Eles têm que assumir a própria culpa e suas consequências. E você fica livre para assumir a sua. Expliquei bem? Hartmut, está claro. Hellinger, perguntas a respeito? Cláudia, ainda não entendi completamente. Quando alguém assume a culpa por um outro, se enfraquece. Hellinger, enfraquece o outro e a si mesmo. Cláudia, quem enfraquece o outro eu entendi, mas se enfraquece também? Hellinger, também. A culpa assumida em lugar de outros sempre enfraquece. Quem carrega a cruz de outros não tem força para fazer o bem. Mas, quando alguém carrega a sua própria cruz, a sua culpa e seu destino, isto o fortalece. Ele os carrega de cabeça erguida e tem a força para fazer com isso algo de grande. Ok, Rosa, vamos falar. Larissa? Oi, Renato. Tem alguma pergunta, algum comentário? Estou vendo a Marilise levantando a mão. No chat não tem nada. Marilise, você consegue ativar seu microfone? Oi, boa noite. Boa noite, Marilise. Renato, a internet está meio instável, eu vou tentar ser rápida. Se cair, eu tento retomar. Quando ele fala em reconhecer a culpa e que esse reconhecimento traz força, eu fiquei pensando naquelas pessoas que elas ficam reverberando aquela culpa e se massacrando com ela. Eu fiquei pensando naquela culpa que até me dá uma sensação que ela se torna uma punição. Sensação, tá? Eu não sei se eu estou usando a palavra certa. Você tem uma pergunta acerca disso? Então, eu estou um pouco em dúvida com essa força que o reconhecimento da culpa traz. Você está o quê? Não entendi.
Quando ele fala que o reconhecimento da culpa traz uma força, eu fiquei pensando em pessoas que... Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que eu não vejo que a culpa traz força. A culpa parece que traz até um movimento punitivo, porque a pessoa fica presa naquilo e não sai daquilo. Então, quando uma pessoa faz isso e você percebe que isso a enfraquece, significa que ela não está vivendo uma culpa dela, ela está carregando a culpa de outra pessoa. Porque quando uma pessoa assume uma responsabilidade de algo que ela fez plenamente, isso traz força para a pessoa. Agora, uma pessoa que fica falando que se sente culpada o tempo todo e, na verdade, você vê nisso uma fraqueza, ela não está falando de uma culpa que ela sente, mas provavelmente ela está associado a isso outras culpas de outras pessoas que provavelmente ela está assumindo. Por isso, a enfraquece. Eu vou começar a olhar nesse viés que você me deu, Renato. Vou pesquisar melhor isso, então, na prática. Porque uma culpa legítima, quando nós assumimos, isso nos traz força. Agora, quando nós vivemos, tem pessoas que vivem culpadas por muitas coisas. E quando elas fazem isso para expiar a culpa de alguém, você vê nessa culpa não força. Você vê nessa culpa uma fraqueza. Então, é alguém que está expiando a culpa de outra pessoa. Então, nessas situações, é importante olhar para isso com mais atenção, com mais cuidado. Tá? Porque uma pessoa que assume a culpa plenamente, e quando ela o faz, você vê força nisso, você vê força na pessoa. Agora, quando uma pessoa fala da culpa e fica se lastimando disso, então agora talvez a culpa que ela vive não é só a culpa por algo que ela fez, mas sim por ela estar expiando a culpa de outras pessoas junto com isso. Então isso você vê que aprisiona a pessoa e a enfraquece. Então tem que saber diferenciar a qualidade disso tudo. Tá? Ok, Renato, obrigada. Imagina. Renato, é o que fala de culpa saudável? Sim, a culpa saudável é aquela culpa que nós assumimos diante de algo que nós fazemos e o fazemos plenamente. Isso traz força para a pessoa lidar com aquilo e viver aquilo. Uhum. Ok. Bom, já demos o nosso horário. Tem mais algum comentário ou alguma coisa, Larissa? Nenhum comentário no chat. Também não vi mais ninguém com a mão levantada, Renato. Ok, então nós vamos ficar por aqui, já deu o nosso horário. Gostaria de agradecer a Rosa pela linda leitura e as pessoas que perguntaram, tanto perguntando ou com a sua presença. Obrigado a todos, boa noite e devolvo a palavra à Larissa. Boa noite a todos, boa noite, Larissa. Gratidão a você, Renato, e a todo mundo. Até a próxima terça. Um beijo grande. Gratidão.